O inverno está para chegar, logo depois da vinheta. Então pessoal, voltei com um novo vídeo. Demorou um pouquinho para poder postar esse vídeo, mas finalmente está aqui, não é mesmo? E hoje eu vou falar de um dos sucessos literários mais recentes. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece pelo menos de nome, muitas pessoas já leram, muitas pessoas assistiram e outros têm bastante curiosidade. E é dele mesmo que eu vou falar, sobre o fenômeno literário atual, A Guerra dos Tronos. O primeiro volume da série, escrito pelo George R.R. Martin, de nome As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, vocês me perguntam, por que então que eu resolvi falar sobre esse livro, que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já leu, ou que todo mundo ainda vai ler, ou que assistiu o seriado? Porque eu li esse livro e quero dar as minhas impressões sobre ele, e principalmente porque é sempre bom a gente ter mais e mais opiniões sobre uma mesma história, vários pontos de vista de uma mesma história. E vamos lá, né, gente? Tive bastante pedidos de resenha desse livro aqui, e aqui estou eu com ele. Vamos lá, então. O que eu posso falar sobre a Guerra dos Tronos? Primeiro vamos começar com uma breve sinopse da Guerra dos Tronos. É o seguinte: a gente está em uma terra imaginária. Aqui tudo foi criado e saiu da mente do Martin. Ou seja, você não vai encontrar mundos reais aqui, não vai encontrar locais que realmente existiram. Tudo que você vai encontrar aqui é fantasia. Assim como a Terra-média do Tolkien é fantasia, assim como Hogwarts da J.K. Rowling é fantasia, assim como Narnia de C.S. Lewis é fantasia. Westeros, que é a terra onde se passa o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, é uma terra imaginária, onde as estações do ano duram muitas e muitas décadas, até mesmo alguns séculos. E como é o plot original do livro, o inverno está para chegar, ou então o inverno está chegando. E no caso, a gente acompanha primeiramente os protagonistas. Digo protagonistas porque nestes livros os protagonistas nem sempre estão presentes, nem sempre a primeira pessoa que é apresentado é um protagonista. Pode muito bem em um capítulo ser um personagem, no próximo capítulo é um personagem diferente, no outro já é outro personagem diferente e por assim vai. E a gente começa em Westeros, que é uma terra medieval, acompanhando a família Stark, que é composta pelo pai da família, o Eddard Stark, apelidado de Ned, a sua esposa Catelyn, no caso Catelyn Stark, e Stanley, que é o nome da família dela, e os filhos deles. O mais velho, Robb. O segundo, que é o bastardo, Jon Snow. Logo depois temos a Sansa. Depois temos a Arya. Depois o Bran. E o mais novinho, o Rickon. Essa família mora em Winterfell. O Winterfell é um dos pequenos reinos que toda a Westeros é dividida, porque o Westeros é um reino grande, com vários pequenos reinos ao seu redor dividido, com seus senhores feudais no caso. E aqui, Eddard Stark, o Ned, é o senhor de Winterfell. E a gente começa a história nesse momento, com o senhor de Winterfell, Ned, pronto para poder receber o Robert Baratheon, que é o atual rei de Westeros. Por que o Robert está indo para o Winterfell para poder ver o Ned? Bom, os dois, antes de o Robert ser rei, os dois eram muito amigos e eles lutaram muitas batalhas juntos um com o outro. Mas depois que o Robert foi transformado em rei, ele meio que deixou a amizade com o Ned de lado até este momento, que é a intenção do Robert transformar o Ned em a mão do rei. O que é a mão do rei, vocês me perguntam? A mão do rei é um cargo de muito respeito no reino de Westeros, que é como assim, por exemplo, o rei tem o título, mas é a mão do rei, que é um pouco abaixo do rei, que faz tudo. Por exemplo, como eles mesmos como os próprios personagens falam aqui no livro, o rei faz a cagada e a mão vai lá e limpa. E é mais ou menos dessa forma que funciona. A mão do rei é o que detém a palavra sobre certas coisas, é o que faz estratégias para conseguir
fazer com que os interesses do rei sejam colocados em primeiro lugar e aconteça. Ou seja, a mão do rei faz todo o trabalho. O rei só mantém o título. E a mão do rei anterior morreu. Simplesmente teve uma morte que não foi explicada. E agora o Robert está indo para Winterfell para poder nomear o Ned como a nova mão do rei. E é o que acontece. O Ned é nomeado mão do rei e ele mais toda a sua família, exceto a Catelyn, o Robb e o Jon Snow. E os pequenos ficam para trás. Mas o Ned vai para a terra do rei. Chegando lá, ele então, no reino, ele então se depara com intrigas, com tramóias, com jogos de poder e com tudo que você pode imaginar para poder tomar o trono. E é aí que ele vai se envolve em todo esse meio. E é onde começa toda a história. Aí, entre essa história, entre isso, a gente tem idas para outro país também, que é um país além mar, onde a gente vai encontrar a família dos Targaryen. Quem são os Targaryen? Os Targaryen são os descendentes originais do trono, porque quem era o rei antes de Robert era um senhor chamado Rei Louco, que era um Targaryen, que era um tirano. Aí ele foi derrubado do trono pelo Robert, pelo Ned e por vários outros, e o Robert assumiu o trono. Então foi onde aconteceu que os descendentes da linhagem próxima, Targaryen, os Targaryen, ficaram sem o trono, foram expulsos da sua terra. E quem agora é descendente direto do trono é o Viserys Targaryen e a irmã mais nova dele, a Daenerys Targaryen. Os dois são descendentes diretos do trono, mas pelo fato deles terem sido expulsos, terem sido deserdados, não terem mais terra, não terem mais exército, não terem mais nada ao lado deles, eles não têm como recobrar essa força. Então a gente vai acompanhar também a saga dos Targaryen para poder pegar o trono de volta para si. Eles vão se envolver com o povo Dothraki. O povo Dothraki é como se fossem os nativos dessa outra terra. E o exército dos Dothraki e tudo mais. Aí a história vai indo, vai indo. E é muito interessante isso porque o George Martin coloca poucas coisas mesmo relacionadas à fantasia e à magia. Como por exemplo, os lobos gigantes, que são lobos enormes, muito maiores do que um lobo original. E que vivem e suportam muito o gelo e o frio. E esses lobos, eles meio que acompanham cada um dos filhos do Ned Stark. Cada um dos filhos tem um lobo gigante, inclusive até mesmo o filho bastardo, que é o Jon Snow. E a gente tem insinuações de dragões quando a Daenerys Targaryen, lá do outro lado do país, ganha ovos de dragões ovos de dragões petrificados, que foram petrificados pelo tempo. E a gente tem as árvores com o rosto, que são uma forma do pessoal daqui expressar a sua religião. A gente tem a floresta ao longo da muralha, que é a floresta do outro lado da muralha, que é tida como proibido de se entrar, porque tem alguma coisa que caminha desse outro lado e que é muito perigoso. A gente tem vários e vários aspectos de fantasia presentes no livro, que são pequenos, mas que vão evoluindo a cada capítulo que você vai lendo, e acredito eu, a cada livro também. O livro tem uma escrita primorosa, porque o George Martin realmente valorizou muito a escrita nessa história aqui. O ritmo de leitura é muito bom, porque é uma leitura ágil, você consegue ler o livro rapidamente. Basta ter um pouco de determinação só, porque o defeito desse livro aqui é a nossa edição. As letras são minúsculas, minúsculas, minúsculas. Não tem margem, a margem é muito pequena, tanto em cima quanto dos lados. O espaçamento entre as linhas é muito pequeno e o ritmo de leitura pode demorar a engatar justamente por causa disso. A nossa edição é muito econômica, digamos assim. Eu acho que eles tentaram economizar o máximo possível de páginas para o livro não ficar muito grosso. E mesmo assim ele já é grossinho já. A história flui muito bem, os acontecimentos, os fatos são incríveis. E o que mais chama atenção nesse livro aqui é o modo como o autor quis contar a história pra gente. A cada capítulo ele segue o ponto de vista de um personagem diferente da história.
Ou seja, a gente não fica cansado, mas de jeito nenhum, porque a cada momento você segue um personagem diferente. Um personagem pode estar lá no reino, outro personagem pode estar além mar, outro personagem pode estar lá em Winterfell, e a gente vai seguindo esses personagens. Sempre, gradativamente, a história vai evoluindo e você fica preso a cada uma das histórias desses personagens, o que faz com que a leitura renda cada vez mais e mais. É só, como eu disse, você ter determinação e com força e com fé mesmo de que você vai conseguir vencer essa letrinha pequenininha e essa diagramação ruim que a editora Leia fez. Tirando isso, a capa é muito bonita, muito bem feita, milhões de vezes melhor que as capas americanas, na minha humilde opinião. Essa pintura escolhida para a capa retrata perfeitamente toda a história do livro. Aqui a gente pode ver a muralha. Lá, depois dessa muralha, é a floresta além muralha, que eu falei no início do vídeo, que é proibida, que tem todo um mistério, um misticismo ao redor dela. E a gente vê o clima de inverno mesmo, que permeia por todo o livro. Mesmo nas partes onde não tem neve, a gente sente o frio. E o inverno está chegando, como os personagens daqui dizem. Uma observação, o inverno aqui pode durar 10, 20, 30, 50 anos. Tem pessoas que nascem e morrem no inverno, nunca veem o verão. Do mesmo modo que pode acontecer o contrário, a pessoa nascer e morrer no verão e nunca ver o inverno. Porque aqui as estações são muito longas. A gente tem personagens muito bem construídos, personagens carismáticos, interessantes de você acompanhar. Você vai lendo o livro, você vai se interessando cada vez mais pelo personagem, você começa a querer conhecer aquele personagem cada vez mais e não querer largar mais. Aí vem o próximo capítulo e troca de personagem. Daí você vai, eu queria conhecer aquele outro personagem, queria continuar acompanhando aquele outro personagem. Mas daí esse personagem novo, você começa a acompanhar ele e começa a querer ler sobre ele também. E assim sucessivamente vai indo. E no final do livro você já sabe o nome de todo mundo de cor, mesmo sendo bastante personagens, porque, gente, aparece personagem demais aqui. Pelo menos a maioria deles você vai conhecer. Você vai estar dentro da história, vai mal poder esperar a hora para poder ler a continuação. E a história vai acabar num momento fantástico, crucial mesmo, que você vai ficar roendo as unhas para poder ler o próximo. Agora, falando tudo, resumindo tudo assim, o livro é excelente. A escrita do autor é muito boa. A história que ele criou aqui é fantástica. A mitologia muito bem desenvolvida, mesmo sendo simples, é muito bem desenvolvida, porque ele seguiu os métodos de hierarquias, mitologias e toda uma questão da época medieval mesmo. Você pode ver que o autor pesquisou muito para poder fazer a mitologia que ele criou aqui nesse livro. E a parte de fantasia, embora seja pouco neste primeiro volume, já é o bastante para poder fazer com que a gente se sinta instigado a ler os próximos livros. Porque você sabe que se aqui teve um pouco de fantasia, no próximo vai aumentar mais. Isso aí é para quem gosta de fantasia. Agora, se você não liga muito para isso, cai fundo, vai de cabeça mesmo, porque o livro é fantástico, é muito bem escrito, excelente, uma história instigante, personagens muito bem desenvolvidos e a trama, né, gente? Eu não preciso falar nada. Aí tem também um seriado, que é o seriado que é bem famoso, né? Feito pela HBO, que está fazendo muito sucesso. Eu indico demais também o seriado. Eu achei o seriado totalmente fiel ao livro. Muito, muito, muito bom. Nem parece que transformaram esse livrão grossão daquele jeito naquele seriado e coube tudo. É incrível. Tiraram partes mínimas que não são tão importantes assim e mantiveram o essencial mesmo. E o seriado ficou excelente. Então eu recomendo demais esse livro. Muito bom mesmo, gente. Fica a dica. É uma aventura excelente. Muito melhor que qualquer aventura que você for encontrar por aí. Dessas atuais. Muito bom mesmo. Merece todo esse estardalhaço todo esse auê que estão fazendo por esse livro, por essa coleção aqui. Merece demais todo esse auê, merece toda a atenção que todo mundo tá dando para ele, porque é uma história primorosa. Então, fica a dica, A Guerra dos Tronos, de George Martin, gente. E você que chegou até aqui, espera um pouquinho, não vai sair correndo não, espera um pouquinho. Eu quero ter um papinho com vocês. Eu criei para nós uma página no Facebook. Então, clica aí embaixo, gente, dá um curtir lá na página do Facebook. Lá eu vou estar colocando atualizações. Sempre que eu quiser bater um papinho com vocês, eu vou bater por lá. Eu vou estar colocando notícias por lá, próximos vídeos, enquetes. Inclusive, eu fiz uma enquete atual agora, onde eu pergunto qual dos livros selecionados na enquete abaixo vocês querem que eu faça a próxima resenha. Então é só voltar lá, gente. Então não esqueça de curtir a página no Facebook e votar nas enquetes, acompanhar todo o processo lá pela página do Facebook.
E já que eu tô aqui, me adicione no meu Facebook pessoal também, me adicione no Scoob, me siga no Twitter. E por aí vai, vamos adicionando. Lá na página principal do canal tem onde tem todas as comunidades virtuais que eu faço parte. Tem o Scoob, tem o Facebook, tem o Last FM, que é uma comunidade de músicas, tem o Filmou, que é uma comunidade de filmes, Twitter, e por aí vai. Então vamos adicionando lá, se vocês têm, vai me adicionando lá, eu aceito, viu gente? Então, como eu disse, curtam a página nossa do Facebook aí, pra poder dar um joinha, dê um joinha no vídeo, se inscreva se você gostou do vídeo, não se inscreveu ainda, porque sempre vai ter atualizações novas. Então até a próxima, pessoal, tchau!